por este convite, como dizem nos concertos, boa tarde Cascais. É sempre um gosto. É sempre um gosto fazer parte destes eventos, especialmente com o núcleo de Cascais, um dos últimos núcleos que foram criados quando eu era presidente do partido. Pediram-me para falar hoje sobre as consequências do coronavírus. Acho que nos vamos focar, se calhar, um bocadinho na parte das consequências económicas, mas eu diria que existem dois tipos de consequências que poderemos falar. Uns são as consequências económicas, e eu considero que essas podem demorar mais ou menos a passar, mas eventualmente irão passar com mais ou menos sofrimento. Já tivemos outras crises no passado e esta, até pela sua natureza, tem maior potencial para uma recuperação rápida, ainda que a queda seja muito maior do que crises anteriores. Já vamos falar nisso mais tarde. E depois há um outro conjunto de consequências que eu temo que sejam de mais longo prazo, que é tudo aquilo que aceitamos que tenha sido feito durante este período, todas aquelas liberdades que aceitamos entregar durante este período de emergência, que custem um bocadinho mais a serem devolvidas no futuro. E mais do que isso, que se use esta experiência como um paralelo para futuras limitações da liberdade individual em outros assuntos. E posso dar um bom exemplo. Não sei quantas pessoas é que irão morrer com esta pandemia, mas assumindo que sejam 3.000, 4.000, neste momento são um pouco mais de 1.000, mas mesmo assumindo esse cenário, que sejam 3.000, 4.000, se no futuro alguém nos dirá, mas para impedir de diabetes morrem muito mais, se limitamos a liberdade individual de fazer isto e aquilo para impedir algo que matou 3 a 4.000 pessoas, não faz sentido, e que foi one-off, não faz sentido fazer exatamente a mesma coisa para causas de morte que efetivamente todos os anos causam mais mortes. E este argumento tem várias falhas, mas não me chocaria que viesse a ser usado. Mas pronto, vamos lá um bocadinho mais tarde. Eu abriria então, já que temos aqui tanta gente, abriria então o espaço para perguntas e depois se calhar podemos tocar em alguns destes temas. A primeira pergunta? Acho que o Paulo está a fazer a pergunta, mas esqueceu-se de pôr em... Eu estou... Alô, Regi? Tá? Ok, perfeito. Já estou, ok. Bom, nós temos aqui, queríamos começar com duas primeiras perguntas, uma mais genérica e outra minha e outra do Jorge, um pouco mais específica. A minha tem a ver com a questão da relação entre a liberdade e o dinheiro. O dinheiro é uma fonte de liberdade para quem tem e uma fonte de condicionamento da sua liberdade quando não o tem. E nós neste momento temos efetivamente um problema. Estamos num país com um setor privado que continua a ser muito fraco, muito pequeno, demasiado pequeno, e nesta fase, por razões excepcionais, temos o Estado com praticamente todo o dinheiro que há disponível, seja do próprio, seja da União Europeia, mas que acaba depois por ser distribuído pelo Estado. Isto acaba efetivamente por nos limitar a liberdade. Como é que tu vês esta questão? Ou seja, como é que se consegue sair deste ciclo vicioso, desta situação complicada? Era uma pergunta ou duas? E depois temos outra do Jorge. Jorge, podes... A pergunta que eu tenho é, se calhar, um bocado mais técnica, mas é... No fundo, tendo em conta o nosso histórico de sempre que tentamos fazer um downsizing, ou esbarramos no Tribunal Constitucional, em Portugal a legislação laboral não permite a redução de salários,
ou seja, não temos moeda, portanto não temos como também criar a nossa própria moeda. Que ferramentas é que nos sobram, assim sendo, portanto, admitindo que estamos encurralados numa data de frentes, que ferramentas é que nos sobram para tentar reagir a esta situação? Ok. Assim, eu acho que as duas perguntas têm uma resposta muito, muito comum, muito parecida entre elas. A primeira pergunta é se o dinheiro vem todo do Estado, basicamente, então se no futuro não teremos o problema de ter a economia mais dependente do Estado, precisamente porque só o Estado é que consegue mobilizar os fundos para investir na economia agora, e que instrumentos é que nós temos. Nós já tínhamos um problema de partida, acho que como o Jorge estava a dizer, nós tínhamos um problema de partida que é uma tremenda falta de estoque de capital. E por definição, aquilo que estamos a fazer agora é precisamente depletar ainda mais esse estoque, porque continuamos a consumir, deixamos de produzir, por definição, se consumimos mais do que produzimos, estamos a perder poupanças, perder capital num país que já tinha muito pouco e que agrava um bocadinho o problema que estavam aqui a falar. A alternativa, a única forma que temos de compensar isto é atrair capital de fora. É que não há, não há qualquer outra alternativa neste momento a tornar-nos um país atrativo para o capital estrangeiro, mas isto já era antes. Já tínhamos este problema anteriormente. Agora esse problema agravou-se ainda mais, porque conseguimos consumir o pouco capital que ainda tínhamos. Essa é uma forma. Neste momento nós temos provavelmente dois dos principais investidores nos últimos anos que por motivos políticos estarão menos dispostos a investir, ou nós estaremos menos dispostos a receber dinheiro deles, que é a Angola e a China, o que também vai ser um problema para nós. Os investidores que estariam mais dispostos a colocar dinheiro aqui estão a atravessar exatamente o mesmo problema que nós, estão com problemas de escassez de capital, ou pelo menos estão a perder capital, os países europeus, os Estados Unidos, o que tornará isto ainda mais desafiante. Em cima de tudo isto, nós já não éramos a partir do país mais atrativo para a capital estrangeiro. Ou seja, teríamos que dar muitos passos num mercado mais competitivo e com menos oferta de capital. Isto vai nos tornar mais dependentes do Estado? Eu temo que sim. Infelizmente, as coisas são o que são. Acho que no curto prazo dificilmente iremos fugir a essa maior dependência. E não conseguiremos fugir a ela precisamente porque não temos condições para atrair e reter capital. Estamos a assistir a uma destruição de capital que nós ainda não percebemos, porque não percebemos, por exemplo, a depreciação dos ativos. Nós temos ativos imobiliários que foram uma das grandes causas pela qual o capital não baixou, o estoque de capital não baixou muito nos últimos anos, e que agora são ativos que estão a desvalorizar todos os dias, pelo efeito do turismo, pelo simples efeito de rebentar da bolha que estava à espera de um triggerzinho qualquer para rebentar, e só por esses efeitos também estamos a depletar esse capital. O que é que podemos fazer para evitar isso? Ser mais competitivos, e aqui a crise, eu tenho muito medo de usar este tipo de frases, mas a crise, de certa forma, oferece uma oportunidade, que é, cada vez que nós falamos em reduzir impostos, IRS, IRC, trazem-nos um argumento que é legítimo, que é, então, qual é que vai ser o custo disso? Qual vai ser o custo para as finanças públicas, num país que tem sempre déficits, de reduzir drasticamente um tipo de imposto? Ora bem, nas atuais circunstâncias, o custo baixou muito. O custo de fazer um choque fiscal no IRS ou no IRC caiu brutalmente. Porquê? Porque as receitas de IRC, e um bocadinho menos, mas também as receitas de IRS, vão cair a pique de qualquer forma este ano. Ou seja,
aquela estratégia de, epá, vamos sofrer um choque agora nas receitas, mas pelo impacto económico que isto vai ter, eventualmente vai ser compensado no futuro, ou seja, vamos assumir um custo agora para termos um choque positivo no futuro, o custo agora baixou bastante. Obviamente, nós não temos governantes disponíveis para isto, mas se há uma altura muito boa para fazer isso, é precisamente agora, precisamente porque o custo de fazer, ou seja, as receitas de IRC e de IRS, mas principalmente de IRC, o IRC este ano vai cair brutalmente, as receitas de IRC vão cair brutalmente este ano, e para o ano também. O custo de fazer um choque fiscal no IRC ou IRS é bastante mais baixo e podemos eventualmente recuperar isso mais tarde. Se eu acredito que isto vai ser feito, não. Acho que não vai ser feito. Acho que aquilo que o Paulo diz tem toda a razão. Nós vamos ficar com uma economia mais dependente do Estado. Aquilo que o Jorge diz, como é que o Estado se vai safar disto? Vai subir impostos. Aquilo que vai acontecer, e eu acho, os economistas gostam muito de fazer previsões para que depois não aconteçam. Eu vou fazer esta previsão na esperança de que não aconteça. Mas aquilo que eu acho que irá acontecer é que o Estado irá efetivamente entrar no capital das empresas. A TAP é praticamente certo, a EFASEC, todas essas empresas vai acontecer. Não tenho dúvidas. Irão aumentar impostos que dirão ser temporariamente, como dizem sempre que aumentam impostos, vai ser apenas temporário, isso vai acontecer, dizem vai ser para cobrir o déficit, este ano vamos ter um déficit de 10%, algo assim, temos que cobrir este déficit, portanto vamos subir impostos temporariamente. À medida que a economia vai recuperar lentamente, a receita fiscal vai aumentar e quando chegarmos ao nível do PIB que tínhamos o ano passado, já a receita fiscal será superior. E isto não me chocaria que aumentassem impostos que já existem, como o ISP quase certinho, o IRC uma taxa, em vez de descermos, em termos deste tal de choque, acho que vai ser exatamente o oposto, o IRS para os escalões mais altos. Não me surpreenderia que houvesse a introdução de um novo imposto sobre património, onde cuidar com as contas bancárias. Acho que é bastante provável que isso venha a acontecer e estes impostos, mesmo ditos como temporários, nunca vão ser e vamos acabar este período com o Estado com um poder ainda mais elevado do que o que tinha até agora. Alternativa, perguntam-me vocês, haveria alguma nesta altura? Haveria, que era finalmente pôr a andar um plano de redução brutal de algumas funções do Estado, nomeadamente reduzir departamentos em alguns ministérios. O que vai acontecer é exatamente o oposto. Ao longo deste tempo, à medida que a receita fiscal vai subindo outra vez, vão sendo criados novos organismos, novos departamentos, que daqui a 5 anos, quando dissermos temos que cortar, isto não pode ser, este não pode ser, este não pode ser. Quem fez exercício, eu acho que o Bruno Mourão, acho que eu vi por aí, fez este exercício antes das eleições, que foi olhar para o Estado e tentar ver tudo em que se podia cortar. A certa altura já não tinha mais para onde se virar, porque mesmo com os poucos dados que nós temos havia imensas coisas que poderiam ser cortadas, mas dificilmente as clientelas do Estado deixarão que isso aconteça. Desculpem, já falei demais, vou deixar mais espaço para perguntas. Regi, o Paulo. Paulo, tens de tirar o teu... Tenho que tirar o meu mute. Ok. Peço desculpa. Fui eu que tinha posto o mute inicialmente. Peço desculpa. Bom, o Tomás Santos e o AM, não sei quem é, puseram aqui duas questões que vêm no alinhamento daquilo, Carlos, daquilo que estás a falar. Portanto, o Tomás Santos pergunta quais as situações concretas em que tu achas que vai efetivamente haver um aumento do peso do Estado. E o AM pergunta se de facto
no meio desta confusão toda, o Estado vai receber mais impostos. O AM e o Tomás Santos estão a mute. Se quiserem acrescentar alguma coisa, podem fazer. Não, eu acho que este ano as receitas fiscais vão cair bastante e até é possível e até é provável que aconteça uma coisa, a não ser que haja um grande aumento de impostos, que aconteça uma coisa que é a carga fiscal a descer. É perfeitamente possível que aconteça este ano, pelos automatismos da receita fiscal, porque muitas pessoas vão baixar de escalão de IRS, porque o IRC deixará de ser pago, porque o consumo vai se virar um bocadinho mais para os bens mais essenciais, com taxas de IVA mais baixas. Portanto, só por esses automatismos vai acontecer uma possível redução da carga fiscal. Eu brincava com o João no outro dia que ele tinha conseguido isso logo no primeiro ano como deputado. Infelizmente não se dá pela nossa ação. É assim, vai cair. A receita fiscal vai cair, mas quando voltarmos a ter o PIB de 2019, com todas as taxas de impostos mais altas e todos os novos impostos que vão ser introduzidos nos próximos tempos, a receita fiscal será maior do que 2019. Em muitos impostos estamos longe do pico do Laffer. Infelizmente, as coisas são como são. O IVA pode perfeitamente subir e o consumo não se mexer. Acho possível que no caso do IRC e do IRS estejamos mais próximos, mas mesmo assim não duvido que estejamos já no ponto de maximização, pelo menos de curto prazo. Não quero entrar em termos técnicos, mas em economia aquela coisa dos equilíbrios locais e os equilíbrios gerais, que é nós podemos sempre fazer com que a receita fiscal suba no curto prazo, mesmo que no longo prazo, se tivéssemos baixado os impostos, a receita fiscal já estivesse mais alta. A Irlanda tem taxas de imposto bastante mais baixas do que nós e tem uma receita fiscal por pessoa muito maior. É verdade. Só que quando eles baixaram as taxas de imposto, a receita fiscal baixou. Porquê? Porque localmente baixa-se as taxas e no curto prazo a receita fiscal cai. No longo prazo, por outros efeitos, a receita fiscal acaba por subir, porque a economia desenvolve-se, etc. Mas não, acho que vão conseguir ir buscar um bocadinho mais. Desculpa lá se estou a ser muito técnico, vocês estão a puxar por mim. É por ter voltado a trabalhar no doutoramento agora, estava a dizer bem os termos todos. E qual era a outra pergunta? Carlos, desculpa a pergunta só. O que é que te leva a dizer que estamos longe de atingir o pico do Laffer? Porque no passado, cada vez que houve um ligeiro aumento de impostos, correspondeu a um aumento das receitas. E não parece que haja aí um efeito de curto prazo. Mas há duas curvas. Há a curva de curto prazo e a curva de longo prazo. Eu acho que na curva de longo prazo já passámos há muito tempo. Nós com taxas bastante mais baixas, se tivéssemos taxas bastante mais baixas há 10 anos, hoje tínhamos receitas fiscais mais altas. Okay? Se tivéssemos feito essa opção há 10 anos, há 15 anos, como, lá está, a Irlanda tem, não é? A Irlanda tem taxas de imposto muito mais baixas e uma receita fiscal muito mais alta. Porquê? Porque permitiu que a economia crescesse. Mas, no curto prazo, é sempre possível aumentar a receita fiscal aumentando as taxas de imposto. O único problema que temos aqui é que isso depois tem efeitos no longo prazo. Eu espero que estejamos prestes a atingir o pico da curva do Laffer em termos políticos. Isso... Eu quero acreditar que a eleição de deputado da IEL, para além da campanha, também tenha sido um sinal disso. Hoje quero acreditar que sim. E acho que, apesar de tudo, hoje existe uma percepção maior da carga fiscal do que existia há 5 anos, que existia há 10 anos. Isso permitiu-nos também crescer enquanto partido e é bastante... Acho que hoje, politicamente, é um bocadinho mais complicado subir impostos do que era, mas agora temos a desculpa
ideal. Foi uma crise na qual o governo pode dizer que não teve culpa nenhuma, apesar de ter tido uma responsabilidade que foi não ter preparado o país para uma crise deste tipo, mas pode argumentar muito facilmente: não tivemos culpa, foi uma causa externa, portanto agora temos que fazer isso contra a nossa vontade, nós até nem queríamos subir impostos, mas vamos fazê-lo. Ok. Carlos, temos aqui um colega nosso, camarada nosso de Oeiras, o Rui Valdemar Santos, que quer colocar uma questão. Rui, estás aí? O Rui tem o microfone aberto. Alô? Deves-te ouvir. Ok, estão-me a ouvir agora? Sim. Estava sem micro, ok. Obrigado pela oportunidade, boa tarde a todos. Eu queria abordar mais o tema das questões das liberdades individuais. Vou só fazer um pequeno apontamento do que ouvi relativamente ao aumento de moeda. Eu quero salvar que o aumento de moeda não passa de uma forma de imposto, portanto temos que ter muito cuidado com esse tipo de medidas. Ainda a minha pergunta: as liberdades individuais são garantidas através dos direitos fundamentais? Vamos, de forma simplista, assumir que a nossa Constituição defende a maioria dessas liberdades individuais e o Governo optou por quebrar a garantia destes direitos em prol da potencial proteção de alguns desses direitos, como a proteção à saúde e o direito à vida, que estão lá garantidos na nossa Constituição. É importante, não só por uma questão de coerência, mas por uma busca de uma solução ideológica, tentar perceber que mecanismo lógico é que nos faz responder então aqui à pergunta. Se nós não concordamos, e nós não concordamos, e posicionamos dessa forma, e o Carlos disse isso há pouco, com a quebra dos direitos e liberdades individuais que foi feita, quando e como é que nós podemos identificar em que circunstâncias é que é aceitável relaxar essas garantias? Esta é a minha pergunta. Obrigado. Sim, posso? Sim, força. Estão a ouvir, ok. É o seguinte: eu quando era mais novo, se calhar tinha a coisa dos direitos absolutos, porque quando somos mais novos estamos a tentar criar uma estrutura de pensamento, ajuda um bocadinho a ter princípios absolutos, porque nos ajuda a pensar e a estruturar. E se me perguntassem isto há 10 ou 15 anos, eu dizia nunca. A minha resposta é claramente nunca. Nunca poderemos abdicar de direitos individuais. Nunca. À medida que foi envelhecendo o pragmatismo, se calhar comecei a ser um bocadinho mais pragmático, e acho que há situações em que pelo menos é mais fácil de justificar. E há duas situações muito específicas. A primeira é quando há um problema de informação muito grave, um problema de assimetria de informação muito grave, como o que existia aqui há 2 meses, acho que no princípio de março, se não tivesse havido todo o caos que houve, toda aquela onda de medo que se criou, as pessoas teriam continuado a fazer exatamente a mesma coisa. Eu lembro-me porque houve ali uma semana em que estava toda a gente ansiosa para ter o primeiro doente por coronavírus. É verdade, quer dizer, hoje isso parece ridículo, mas houve ali uma semana em que quase que se via o desânimo nos jornalistas. Não foi desta que o corona chegou. Acho que havia um problema de informação grave, que as pessoas não se apercebiam. Viam os vídeos da China, mas de vez em quando vêm umas coisas da China assim, meio estranhas, se calhar nem é nada, pronto. E havia um problema de assimetria de informação que talvez justificasse algumas medidas mais duras aí para impedir que isto
entrasse num descalabro. E depois há outra situação, que é, este princípio não é absoluto, porque depende muito das consequências, ou seja, se as ações individuais causam problemas em terceiros, ok? E aí talvez valha a pena. Se, por exemplo, eu estiver infectado com uma doença que mata 80% das pessoas, faz sentido que eu não tenha cometido nenhum crime, não tenha feito nenhum mal a ninguém, que se calhar esteja impedido de sair de casa. Não tenho culpa de ter contraído a doença, mas se calhar faz algum sentido. Se a doença tiver uma taxa de mortalidade de 0,1 ou 0,05, já não, porque senão metíamos em casa as pessoas todas com gripe, etc. Portanto, há duas situações. Quando existe uma assimetria de informação muito grande ou quando há risco para terceiros. Neste momento atual, se há um problema de informação, para mim é exatamente o oposto, que é uma onda de medo. Quando hoje vejo um vídeo do público em que está um polícia a passear por uma praia deserta, a dizer a uma senhora que não tem ninguém a 100 metros na praia, a dizer, olha, você não pode estar aqui, olha, distanciamento social. Está tudo maluco. Portanto, já passamos, acho que do centro de Lisboa aos subúrbios de Bragança, não há uma pessoa que neste momento não tenha um medo terrível de apanhar coronavírus, que não ache que isso é uma pena de morte. Portanto, essa parte, isso já passou. E depois há outra coisa, que é se causa danos consideráveis a terceiros. Se o meu exercício de liberdade individual causa danos a terceiros. Neste momento, não me parece que esse efeito já se possa dizer que existe. Não há. Uma coisa é alguém que esteja infectado e que tenha uma obrigação de ficar em casa para não infectar os outros. Que essa, honestamente, temos que saber onde desenhar a linha. Até que ponto é que o risco de infecção é grande e que os problemas da infecção são grandes. E eu, neste momento, acho que existe uma certa responsabilidade de quem tem o coronavírus de se confinar e quem não tem pode sair ou não arriscando a sua vida. Quer dizer, como nós já arriscávamos antes, como arriscávamos a morrer na estrada ou a apanhar uma gripe ou a apanhar uma outra doença qualquer. Portanto, eu acho que neste momento se deveria confiar muito mais na consciência das pessoas e, acima de tudo, deveríamos deixá-las tomar os riscos se assim o entendessem. É que há 2 meses ainda podíamos dizer uma coisa que é, as pessoas não sabem o risco que estão a tomar. Podíamos dizer isso. Podíamos justificar a intervenção do Estado, o confinamento, com a desculpa de que existe um problema de informação. As pessoas não conhecem os riscos. Neste momento é exatamente o oposto. Não há ninguém neste país que não tenha ouvido falar do coronavírus e dos riscos e das mortes que houve. Não há ninguém. Portanto, o risco é conhecido. Quem o quer tomar, quanto a mim, deveria ser possível que as pessoas o tomassem se assim o entendessem. Portanto, não acho que há nada de liberal, não há nada que justifique fechar praias, não há nada que justifique limitar o que quer que seja, a não ser que cheguemos a um ponto em que estivemos sempre muito longe desse ponto, em que de facto o fluxo aos hospitais, e o nosso sistema de saúde é o que é e não o vamos mudar em 2 ou 3 semanas, em que o fluxo aos hospitais seja tão grande que isso possa efetivamente pôr em questão a saúde de algumas pessoas. Ou seja, nós vamos todos, vai um grupo de jovens para a praia, de jovens com 20 anos, têm que ir uma pequena parte desses para as urgências, chegam às urgências, não há ventiladores para todos e têm que morrer 2 ou 3 pessoas com 90 anos, porque é assim que se decidem as coisas nas urgências, porque um grupo de miúdos quis ir para a praia. Isso, estamos muito, muito longe disso. Estamos muito, muito longe de a liberdade individual de uns poder pôr em causa os direitos de outros.
neste sentido, não havendo esse tipo de justificação, para mim, não se justificam qualquer tipo destas medidas. Uma nota aqui, eu estou a assumir os cenários centrais daquilo que se considera que seria a epidemia com ou sem confinamento. Há aí teorias respeitáveis, mas que não são aquelas que eu estou a assumir aqui, que dizem que se houvesse uma abertura completa, a curva epidemiológica não teria grandes alterações. São opiniões que eu respeito, mas estou a assumir neste momento a posição oficial. Assumindo essa posição, mesmo assumindo isso, acho que neste momento se deveria deixar as pessoas tomarem os riscos individuais, desde que não causassem efeitos a terceiros, e neste momento não parece que causem. Alguém que saiba que tem o coronavírus e que vá, possivelmente terá responsabilidades civis. Sim. Carlos, não sei se respondi, mas... Sim, e há uma pergunta do Nuno que vem um pouco na sequência desta pergunta do Rui. Qual o plano de... Ele fala em plano de reabertura, penso que está-se a referir a um plano de desconfinamento que tu verias que se nós estivéssemos no governo que apresentaríamos. É uma pergunta um bocado complicada, mas o que é que podes dizer sobre isso? Neste momento, acho que a primeira coisa seria reabrir as escolas. Acho que as escolas teriam que ser reabertas rapidamente, até porque se perceberia ali, para pôr a economia a funcionar outra vez, basicamente. Reabrir todas as consultas. Acho que isso também era importantíssimo. Acho que temos que ter o sistema de saúde. Eu se calhar seria um bocadinho mais conservador nisto, que era ainda assim continuar a proibição de grandes ajuntamentos, festivais, o que quer que seja, futebol, o que quer que seja, assistência a futebol só para testar, só para garantir que o sistema não rebentava de um momento para o outro, mas abrir aquilo que é essencial para que a economia funcione e para que as pessoas não tenham consequências a longo prazo, que é abrir as consultas nos hospitais, abrir as escolas para que os pais possam ir trabalhar, abrir os negócios sem este tipo de restrições, não sei o quê, eu se for jantar aqui com o Paulo temos de ficar a 1 a 2 metros do outro, quer dizer, são coisas ridículas, quer dizer, eu vou jantar com ele, estou a assumir o risco que ele pode ter uma doença qualquer, como assumo outro tipo de... É irrelevante. E faria isso por um princípio de precaução, dada a incerteza que temos hoje. Se calhar continuaria a impedir os grandes ajuntamentos, só por uma questão de perceber o que é que aconteceria com a abertura das escolas e dos negócios. Ok, temos aqui 2 pessoas de mão levantada. Eu vou dar a palavra ao Filipe Portela, que vou tirar de mute. Filipe? Deve haver um erro, não pedi a palavra. Tem a mão levantada, por isso, ok. Então foi sem querer. Não há problema. Está tudo bem. Temos uma outra mão levantada que é do Tomás Pereira. Tomás? Boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado a todos. A minha pergunta estava relacionada com a questão que o Carlos falou há bocado da praia e gostava de perguntar ao Carlos a opinião acerca daquilo que estão a ser planeados, daquilo que estão a ser pensados, as restrições para o regresso à praia e tudo aquilo que será vigiado e que será restringido e impedido. E eu gostava de saber, Carlos, qual era a opinião sobre as medidas e sobre que tipo de liberdades é que essas medidas nos vão restringir, e também ter um bocadinho em conta a questão económica, porque nós sabemos perfeitamente que há pessoas que vivem o ano todo com rendimentos que recebem na época balneária, e essas pessoas não vão ter oportunidade para o ano não conseguem aguentar-se até ao verão de 2021 de forma nenhuma, e também os jovens que usam esta altura do verão para trabalhos part-time e que ganham algum dinheiro para projetos durante o ano letivo. Portanto, vamos ter um grande impacto na economia, já para não falar de parques temáticos, parques aquáticos, mas o fundo da questão era mesmo qual era a opinião acerca destas restrições da praia e de que forma é que elas nos vão, do que é que o Carlos propunha para
em substituição àquilo que já vimos, que será um bocadinho demasiado restrito, penso. Nas circunstâncias atuais, com o conhecimento que existe hoje, eu acho que não faz nenhum sentido restringir o acesso às praias, até por um outro motivo que eu não falei há pouco, que é, isto tem a ver com gestão de capacidade, que é, se há uma altura para haver um segundo pico da pandemia, se há uma altura, vou dizer boa, mas menos má para haver um pico da pandemia, é no verão. Porquê? Porque não vai coincidir com o pico da gripe normal no inverno. Porque a gripe normal já causa o caos que nós conhecemos nas urgências, já exige bastantes ventiladores, cuidados intensivos, etc. Tudo isto, só dar um passo atrás, eu acho que é chocante para nós, enquanto povo, a forma como nos puseram este problema. Nós olhamos para a forma como o primeiro-ministro holandês, como fizeram isso em muitos países do norte da Europa, norte e centro, como apresentaram isso e disseram, olha, nós estamos a fazer isto porque temos que flatten the curve, porque o nosso sistema de saúde tem esta capacidade, nós podíamos fechar completamente, mas o vírus nunca desaparecia, ou podíamos abrir completamente e o nosso sistema de saúde rebentava. A forma como foi colocado aqui, há 2 meses, e vocês lembram-se disso, foi, vamos todos para casa para matar o bicho. E vai ficar tudo bem. Nós ficamos em casa 2 meses, o bicho vai-se embora e fica tudo bem. Que foi uma forma infantil de fazer as coisas, porque foi é a única forma que o Estado sabe tratar as pessoas. Nós olhamos, nós podemos rejeitar a forma como o Marco Rutte fez as coisas, mas olhamos para o discurso dele e dizemos, olha, nós temos estas 3 opções, o que vai acontecer é que para evitarmos um pico que rebente com o nosso sistema de saúde, ou para evitarmos rebentarmos com a economia, vamos deixar, pronto. E tendo esse tipo de discurso, com o conhecimento atual, parece-me, e já ouvi um antigo membro da IEL, que é especialista em saúde pública, que disse isso precisamente, que é, se há altura para ter um pico de infecções é no verão. Estamos numa fase em que alguém ficar infectado é um problema só, ou principalmente seu. Se eu ficar infectado, é um problema meu. Identifico, venho para casa e sofro as consequências disso. Portanto, é um risco individual que está a ser tomado. Não afeta a liberdade de terceiros, para além das pobrezinhas que têm que viver comigo e que provavelmente até ficavam contentes se não tinham que aturar durante os tempos, mas é isso. Mas é uma questão de liberdade individual. Deveria ser aberto. Devíamos perceber exatamente quais seriam os efeitos de abrir, principalmente porque as pessoas já têm esse conhecimento, os mais velhos conseguem se resguardar, têm essa capacidade, os jovens primeiro são menos afetados, depois já têm toda a informação possível, abrem a internet e as redes sociais, tudo está tudo, fica em casa e morreram, hoje somos o 11º país, portanto já não podemos isso, portanto para mim claramente era a altura de abrir, exceto se calhar as grandes aglomerações. Obrigado, Carlos. Obrigado, Tomás. Vamos aqui, nós temos o Arthur, que já colocou aqui dois posts aqui no chat, e agora neste último tem a ver com o tipo coloca a questão relativamente ao tipo de crise em que estamos, mas talvez fosse melhor ser ele a colocar a questão diretamente. Não sei se, Miguel, se é possível... Sim, ele tem o microfone em mute, mas é do lado dele. Eu acho que o Arthur não nos está a ouvir. Pronto, eu de qualquer maneira eu vou... Já está. Já está mais bem está explicado. aí, ok. Força, Arthur. Arthur? Várias crises económicas. Isto não é uma crise económica, que se saiba.
Arthur, nós estamos a ouvir muito mal. Não estamos a ouvir a sua pergunta. Não estou a ouvir também. Muito Não mal, consigo muito mal, ouvir. muito mal. Muito mal. Espera aí. Muito mal. Melhor agora. Não se importa de repetir a pergunta, desculpa. Não. Não me importa. Vou ouvir mal agora. Não, a minha preocupação é esta. Já passámos por várias crises económicas, cíclicas, as situações. O próprio geologia, questões que têm a ver com geopolítica. Não sei se nós estamos a entender muito bem neste momento que tipo de situação é que nós estamos a enfrentar. Eu não consigo ouvir a muda, pergunta do vai Arthur. ficar, ou vai aparecer outro concertos Eu não estou a ouvir muito pessoas lançadas Talvez seja melhor. Eu vou ler aqui o texto que 10 dias, 5 milhões de pessoas nos Estados Unidos e por aí fora. E como é que eu vejo isto? Isto é diz? Arthur, não se consegue ouvir o seu som, tem muitos cortes. Tem muitos Se cortes. calhar é melhor tu leres a pergunta. Sim, Se eu calhar é leio, melhor. eu leio aqui Obrigado. o post, é melhor, é mais fácil. Portanto, aquilo que o Arthur escreveu foi: pode-se conceber a crise atual como uma recessão clássica e depois será business as usual, ou um conjunto de sinais, sintomas e consequências de algo mais vasto, mais complexo, e uma recomposição social e geopolítica com contornos que ainda não vemos. E a pergunta é, será isto uma mera crise económica que pode ser lidada economicamente ou algo mais vasto, como a componente ambiental, humanitária, energética? E depois ele acrescenta aqui, e acho que muito bem, militar. Isso também é uma crise militar. Antes de mais, obviamente, não sei. Acho que a resposta certa a isso é não sei. Aquilo que estou mais convencido, vocês felizmente não conseguem ver todos os livros que eu tenho ali, mas há um que eu gosto muito, não consigo encontrar agora. Está aqui. O que é este? Que é um livro que explica muito bem a história das crises, e se há uma coisa, e quem acompanhou, que é o This Time is Different, que é quem acompanhou a história das crises ao longo dos anos, há sempre duas alturas em que se dizem que desta vez é diferente, que é quando está tudo a subir, quando há bolha. Desta vez há sempre uma explicação qualquer para justificar que esta bolha é mesmo justificada e não falta quem escreva coisas. Foi assim com basicamente todas as bolhas que aconteceram no passado. E depois, quando a crise está a acontecer, que também há aquela perspectiva de esta crise vai ser muito, muito diferente de todas as outras, que vai mudar isto, mudar aquilo, e que nunca mais vamos recuperar. Eu lembro-me em 2009, alguns de vocês são demasiado novos para isso, mas lembro-me que em 2009 tinha chats de investidores de bolsa, não sei o quê, que no fundo das bolsas até hoje, nos últimos 20 anos, estamos no fundo a dizer isto é para vender tudo, porque isto vai para metade, esta crise é super diferente, rebentou tudo, o setor bancário vai enfrentar todo. E eu acho que há muito essa tendência, quando estamos no olho do furacão, a achar que não tem saída, que vai mudar tudo. Existe essa tendência. Se há uma coisa que a história nos ensina, é que mesmo que deixe cicatrizes, e todas as crises deixam alguma, as coisas voltam sempre ao normal, a alguma normalidade, porque a natureza humana não muda. Nós estamos aqui há 10 mil anos, sempre com os mesmos ímpetos, sempre com as mesmas vontades, sempre a agir da mesma forma, sempre com os mesmos objetivos. O ambiente vai se alterando, mas nós somos basicamente sempre a mesma coisa, e acho que isso não vai alterar. É possível que haja consequências geopolíticas,
é possível. Vai depender muito de qual a narrativa que vai sobressair no final desta crise em relação à China. Se vai aparecer a narrativa dos não tiveram culpa, apanharam com aquilo primeiro, não sabiam, e isto espalhou-se, eles depois até ajudaram, até venderam umas máscaras. Pode vencer essa, pode vencer a narrativa de que eles esconderam aquilo para ver se contaminavam o mundo todo. Se vencer essa, pode haver algumas alterações geopolíticas. Honestamente, eu acho que vai vencer algo intermédio, mas mais virado para a primeira do que para a última. Ou seja, mais virado para um papel mais inocente da China do que para um papel do que atribuir todas as culpas disto à China. Isto na parte geopolítica. Na parte ambiental, não sei. Acho que a questão ambiental, de certa forma, passou para segundo plano, neste momento, porque o risco ambiental é um risco que ainda percebemos como sendo de longo prazo, e de repente temos aqui uma coisa de curto prazo que nos veio, é como o gajo que está a fazer uma dieta para não morrer de coração antes dos 60 anos e de repente sofre um cancro e tem que tratar e já não quer saber da dieta para nada. E estamos um bocadinho aí, não sei o que é que vai acontecer. Acho que é possível que o discurso ambiental perca um bocadinho o lugar central nos próximos tempos, mas que também acho que há aqui uma oportunidade com uma economia a crashar, que depois o crescimento já seja num sentido mais sustentável numa perspectiva ambiental. Podemos também ir por esse caminho. O que acho que vai acontecer, independentemente do caminho que tomarmos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, quando se contar a história, vai parecer tudo extraordinariamente lógico. As pessoas vão olhar e já era claro em 2020 que aquilo ia causar um problema geopolítico ali. Neste momento acho que é impossível saber isso. Obrigado. Eu queria só, antes de passarmos aqui a palavra ao Pedro, queria só fazer aqui um comentário sobre o livro do Rogoff que o Carlos anda a ler, ou leu, que é um livro fantástico porque irritou imenso os socialistas e bloquistas na altura da Troika, não sei se lembram. Sim. Houve umas polémicas à volta desse livro, portanto, fantástica leitura. Pronto, temos o nosso Pedro Antunes de Lisboa, que não o vi ainda, mas que vai aparecer. Pedro? Eu peço desculpa, mas hoje não partilho imagem porque não fiz barba, não me penteei e é domingo, estou com um ar demasiado pilantra para aparecer. Portanto, enquanto o Carlos tem a barba já de imagem, eu tipicamente, quando não me esqueço, tenho a tirada. Portanto, hoje não estou suficientemente Podes aparecer de máscara. Posso aparecer de máscara, exatamente. Espera aí, isso aí se calhar, calma aí, se tivesse aqui uns segundos... Eu arranjo forma de tratar disso, porque se é coisa que o capitalismo tem de porreiro, é que em todas as crises há oportunidades. Estás a ver? Ora aí está. E esta aqui foi feita pela minha mulher, que agora as vende online. Mas pronto, fora deste momento mais descontraído, por acaso era mais um comentário para reforçar aquilo que o Carlos estava a dizer. Eu no início, uma coisa que me irritava bastante era a quantidade de epidemiologistas que de repente apareceram, não é? Toda a gente percebia um bocadinho do assunto e ainda hoje todos os grupos de conversa são... Antes era sobre o Covid e o que é que se podia fazer, se as máscaras eram boas ou más, depois passou a ser no desconfinamento, de quais é que eram as melhores medidas. Mas a realidade é que isto é o foco errado, na minha opinião, para nós enquanto partido. Porque, verdadeiramente, o PS ganhou esta batalha. Não é? Isto era uma questão de pandemia, é uma questão de Estado, eles resolveram, toda a gente anda a dizer que lidaram bem com a pandemia, toda a gente lhes vai dar crédito por isto, até alguns liberais vão estar a dizer que 5 estrelas, e isto aqui é um facto político. E acho que é muito difícil combater esta narrativa porque não temos peso suficiente para tal. Agora, a coisa que nós já sabemos,
E para isso não precisamos daqui a 20 anos, o Carlos também disse isso, que é, pá, desta vez não vai ser especialmente diferente, isto vamos ter uma crise económica, vai ser muito forte, ela já está cá verdadeiramente, e também outra coisa que não é muito diferente é que Portugal nunca esteve preparado para crise de tipo algum, portanto, nem nisso é diferente. A única diferença que eu vejo, e nisso é o meu lado otimista mais racional, se calhar, é que desta vez já temos a IEL no Parlamento. E isso muda um bocadinho as coisas. E muda um bocadinho o facto de termos não sei quantos núcleos, o Bruno me corrigirá, mas eram 12 mais 19 agora, não é? Portanto, 10 territoriais, 2 temáticos e os 19 que foram aprovados recentemente. E isto pode começar a criar aqui alguma moça. E isso não é necessariamente mau para nós, o facto de termos uma crise, que na minha opinião vai ser a primeira grande oportunidade objetiva para o liberalismo em Portugal. E por isso nós temos que começar, e pelo que julgo saber, o António Amaral confirmará, estamos neste momento já a preparar um documento mais aprofundado do que o Programa Nação Valente para explicar o nosso caminho, as nossas propostas, mas na minha opinião acho que temos que começar a ser um bocadinho mais vocais nisso. Nas liberdades económicas temos de ser mais concretos, temos de focar nas soluções que temos no programa e no desprograma. O Carlos falou no desprograma, foi dos documentos que eu mais gozo me deu que se tenha gerado na iniciativa liberal. E também começar a pensar no que é que queremos fazer do ponto de vista de reforma fiscal. Eu sou da opinião que antes de se baixar, seja que imposto for, se deve simplificar o sistema. Na forma laboral, há hoje uma base muito forte para a ideia do teletrabalho e dos part-times e outras coisas que surgiram agora com o lockdown e que tornaram óbvio que algumas funções de facto podem ser feitas ou em part-time ou em teletrabalho. E se calhar ter uma força muito grande sobre esta questão de desprogramar o país. Porque o Carlos há bocado falou na história do Estado entrar na TAP, na EFASEC e não sei o quê. Se o PS fizer isso, é o melhor favor que o PS nos faz enquanto partido político. Porque vai estar a fazer uma idiotice e as pessoas vão estar a sentir, uns meses depois, impostos a subir e nós podemos aí apontar o dedo. E enquanto a TAP tem sempre o argumento de que é uma bandeira nacional e não sei o quê, né? E essas tretas todas que nós sabemos, a narrativa normal, a realidade é que na EFASEC não temos nada disso. E noutras empresas em que isso poderá vir a acontecer, ou poderá o Pedro Nuno Santos, para fazer tremer-se certamente os joelhos dos alemães, né, que são gajos conhecidos por tremer imenso, qualquer outra ideia que ele se lembre, vai ser uma oportunidade espetacular para nós. E nós temos que começar a pensar um bocado mais nisso e menos na questão de o que é que um liberal faria num caso num plano de desconfinamento. Porque nós já não estamos nessa batalha. Era só isso. Eu não sei qual é mas tens alguma questão... Não, era só este comentário geral. Ok, está bem. E calha bem porque ainda por cima estamos nas 7 horas e eu vou precisar de sair dentro de um bocadinho, portanto vai ser basicamente participar e eventualmente ainda ir a tempo de ouvir a resposta do Carlos e do Zac. Sim, basicamente. Tá bem. Abraço. Obrigado. Muito obrigado. Sim, eu concordo. Eu acho que vamos ter aqui algumas oportunidades de mostrar-nos ideologicamente diferentes, de apresentar soluções diferentes. Um dos problemas que nós tivemos antes das eleições foi alguma falta de acesso a dados, e o Bruno pode falar nisso, que era muito complicado fazer um programa quando não sabíamos quantos funcionários é que havia em cada departamento, em cada organismo, os custos específicos desses, as funções. Hoje, com um gabinete no Parlamento que está a um e-mail de pedir ao Ministério das Finanças, da Educação e da Saúde esse tipo de dados, será muito mais fácil de fazer algo desse tipo, de desprogramar o Estado, como o Pedro estava a falar. Acho que isso vai ser importante. Acho que vai ser importante. Esta crise deu-nos algumas oportunidades e isso viu-se até por algumas fraturas internas a certa altura, de nos afirmarmos ideologicamente. Eu sei que houve muitas pessoas que não gostaram quando se votou contra o estado de emergência, mas aquele voto, e só para falar nisso, é importantíssimo para um partido, mesmo que haja uma dúvida,
Ou seja, mesmo que exista uma dúvida, se calhar até era preciso naquela altura ou noutra altura, em caso de dúvida, nós devemos pôr sempre do lado da liberdade. Porquê? Porque mais ninguém se põe lá. Assim, eu aceito todos os argumentos para dizer, se calhar precisávamos mesmo do estado de emergência, precisávamos de restrições a isto ou aquilo, e o estado de calamidade não era suficiente. Aceito. Não concordo, mas aceito. Mas, se não fosse a iniciativa liberal, eu disse isto no outro dia quando estive num debate com os deputados do CDS, ninguém teria defendido a liberdade individual. O que é inacreditável. Em todos os países, concordava-se, discordava-se. Na Suécia, a primeira declaração de estado de emergência foi rejeitada mesmo por partidos que também estavam no governo, deputados que apoiavam o governo e que rejeitaram. Ou seja, havia discussão, havia quem estava do lado das liberdades individuais. Até podia estar errado. Note-se, eu sei que há muitas pessoas aqui que achavam que era necessária, uma opinião que respeito, acho que não é uma questão ideológica clara que tínhamos que estar daquele lado, mas só o facto de, pela primeira vez, porque nós tínhamos um deputado lá, ter havido alguém que se tinha colocado contra o autoritarismo do Estado, na altura mais difícil da nossa história democrática para se colocar daquele lado, porque foi preciso ter muitos tomates para se colocar daquele lado, e eu aí tiro o chapéu, João, foi preciso muita coragem para fazer aquilo naquela altura, numa altura de incerteza a que nós estávamos ali, mas houve alguém e as pessoas hoje sabem que há alguém que mesmo nas alturas mais complicadas defende os direitos individuais. Isso foi importantíssimo, isso marcou muito e nós podemos continuar a marcar no futuro, porque a tendência vai ser para reforçar o papel do Estado, como o Paulo e o Jorge disseram no princípio, mas desta vez, como naquela fantástica noite de eleições falamos, está lá alguém para fazer uma oposição ideológica, nos próximos tempos vai ser muito necessário. Obrigado, Carlos. Nós tínhamos aqui o Sérgio Cunha com uma questão, mas eu não sei se ele ainda vai conseguir entrar, porque ele entretanto... Não, ele entretanto tinha que ir para outra reunião. Então, Miguel, talvez podemos passar ao Pedro Serpa Pinto, que também queria colocar uma questão. O Serpa Pinto tem a linha aberta. Pedro? Então, enquanto o Pedro não entra, vou colocar aqui uma questão do Almerindo, que tem a ver com a lei das finanças regionais e com a descentralização. Ele escreveu aqui Carlos, o que é que portanto, esta questão da descentralização é um assunto que temos falado recorrentemente, mas neste quadro atual da pandemia, efetivamente ainda não se revisitou este tema. À luz do que está a acontecer e do que vai acontecer agora nos próximos meses, neste enquadramento todo, neste contexto todo que falamos, o que é que tu achas que esta lei das finanças regionais aplicada às regiões autónomas, sobretudo a parte aplicada às regiões autónomas e a descentralização, ou seja, vão mexer com a atual situação que nós temos? Eu acho que a descentralização nos próximos tempos vai ser um bocadinho como o ambiente. Acho que vai passar para o segundo plano. Acho que vamos estar com outro tipo de problemas. Que não vamos numa altura em que temos que ter o Estado a funcionar da forma mais eficiente possível, dificilmente se vai arriscar numa reconfiguração do Estado, precisamente nesta altura, porque todas as reconfigurações, mesmo aquelas que nos levam a uma posição melhor do que a que tínhamos antes, têm um custo de curto prazo, desorganização, perda de documentos, de linhas de hierarquia. Acho muito provável que a descentralização não esteja na agenda durante algum tempo. Eu não tenho uma opinião muito aprofundada sobre a lei das finanças regionais. Eu gosto particularmente da forma
da forma como isto é feito, principalmente no pós-Troika, acho que se inseriram os mecanismos de controle necessários que não existiam antes, e gosto da forma como as finanças na Madeira e nos Açores são geridas, que os impostos criados lá ficam lá, têm alguma liberdade de definição dos impostos, possivelmente sem uma contribuição externa. Acho que isso seria o passo ideal. O passo seguinte é os impostos ficam lá, mas também todas as receitas, todas as despesas têm que ser colmatadas com receitas locais. Isso seria um passo futuro, mas que ainda não estamos em condições de dar. Mas se há uma coisa que esta crise mostrou, nós gostamos muito de criticar os autarcas, mas os autarcas tiveram um papel importantíssimo nesta crise. E isso, temos que lhes tirar os chapéus, não a todos, obviamente, há bons, há maus, não a todos, mas houve muitos autarcas que foram os primeiros a avançar, ainda o governo estava a discutir que medidas é que faria, que não faria. Já aqui o Rui Moreira estava a preparar testes nos lares de idosos, estava a preparar testes de rua, o que é que seja, estava a preparar um conjunto de medidas, porque estavam próximos, aperceberam-se daquilo que estava a passar, o governo nunca se apercebeu do problema nos lares, e os autarcas que estão próximos aperceberam-se logo. Este é o típico de problema que, para além das questões de procurement, de ir buscar ventiladores, o que quer que seja, para além desse tipo de problemas que tem que ser o Estado Central, é o tipo de problemas que é muito melhor resolvido localmente do que a nível nacional. Isto sem os autarcas teria sido um caos organizacional. Acho que temos que tirar o chapéu. Dito isto, a descentralização provavelmente não vai ser um tema primário nos próximos 2 anos. Obrigado. Obrigado. Nós devemos fechar às 7h30. Temos aqui mais 2 pessoas que queriam falar. Pedi-lhes para respeitarem 1 minuto para a pergunta. Portanto, temos o Pedro. Não sei se o Pedro já pode entrar. Já estou. Obrigado. Olá a todos, boa tarde. Olá. Eu gostava só de fazer aqui um pequeno comentário em relação àquilo que foi dito pelo Pedro Antunes. Eu estou completamente de acordo com ele, de que do ponto da forma como o Partido Socialista, portanto, lidou, digamos, com o assunto do ponto de vista da saúde, embora não possa ser brilhante e não sendo o milagre que eles apresentam, mas que é difícil neste momento nós, enquanto partido, atacarmos por esse ponto. Portanto, ou seja, há uma outra questão que vamos ter que enfrentar no futuro, que é a parte económica, e nessa parte vai haver problemas graves, e aí o Partido Socialista vai ter dificuldades, mas também penso que ainda é cedo para nós para estarmos a atacar nessa perspectiva. Eu acho que nós devíamos centrar-nos, neste momento, na defesa dos direitos, liberdades e garantias individuais, porque é isso que neste momento, primeiro porque nós somos um partido liberal e temos que lutar por isso, e em segundo, porque ao mesmo tempo as pessoas neste momento é isso que elas sentem, é que alguém está a cercear a sua liberdade, não pode ir à praia, não podem fazer isto, não podem fazer aquilo, enquanto outros podem. Era só isto que eu queria dizer. Obrigado. Obrigado, Pedro. Carlos, não percebi se havia ali uma pergunta. Qual é exatamente a pergunta? Desculpa. Se pudesse repetir a pergunta? Estou? Sim, já está. Eu não tinha pergunta nenhuma. Pois é. Foi mais um comentário e dar a minha opinião de que nesta altura acho que nós, enquanto partido, devíamos nos focar na defesa dos direitos, liberdades e garantias individuais, como era o ponto principal, foco. Sobre isso, não digo nada, estou perfeitamente de acordo. É isso. É essa a nossa utilidade como partido. E ainda bem que nesta altura existe um partido como a IAL no Parlamento, porque se não existisse não havia ninguém lá. É inacreditável. Ninguém. Completamente de acordo. Ok, então vamos passar ao José Essa de Queiroz, um colega nosso aqui de Cascais, que não sei se já consegue... Não sei se o José Essa quer fazer a pergunta, tinha levantado a mão, mas depois baixou.
Estão a ouvir? Está ele? Sim, Ok. olá, vou ouvir. Olá, boa tarde a todos. Um minuto, por favor. Sim, muito rápido. Boa tarde a todos, em especial ao Carlos Guimarães Pinto, que já não via desde daquela festinha no Jardim da Estrela. Dizer que realmente estou de acordo praticamente com tudo o que foi dito, mas há uma coisa para mim que me está a preocupar um pouco, que é o seguinte. Para já estou farto do Covid, já estou farto, não há notícias, não há tudo, é máscara, é temido, é Freitas, já estou cheio disto até os olhos. E, portanto, queria pensar noutras coisas, e pensar, por exemplo, que uma das coisas que me tem preocupado, tenho participado, enfim, dentro do possível ativamente, aqui no núcleo do Eiras, em relação o Eiras Cascais, em relação à iniciativa liberal, e estou preocupado porque dá-me ideia, e é um feeling que eu tenho, se calhar posso estar errado, que estamos muito virados para nós próprios, nós não estamos a ir buscar gente, estamos a convencer-nos a nós próprios. Perdemos o José. Ele colocou o mute, colocou o telefone em mute. O José tem que tirar o seu telefone de mute. Desculpe, pronto. Onde é que ficou a conversa? Agora perdi-me. Bom, José, põe por favor a pergunta, porque estamos já muito limitados no tempo. Sim. Carlos, o problema é o seguinte. Nós temos 51% de abstencionistas em Portugal. Quem é que anda preocupado com isso? Não, andam preocupados com o Chega, andam preocupados com o CDS, andam preocupados com o PAN. Quem é que anda preocupado realmente com 51% de gajos que não acham que vale a pena votar? Não é possível arranjar um programa específico para tentar fazer uma campanha muito resiliente e continuada sobre esse tipo de pessoas. Isso para nós seria uma mais-valia fantástica, penso eu. E era só isto, enfim, era a minha pequena intervenção mais além do Covid, que do Covid estou até às orelhas. Obrigado. Ok. Sim, eu posso responder a isso. Eu acho que há alturas para tudo. Quem estava comigo quando eu cheguei ao partido há quase 2 anos, há 1 ano e meio, uma das críticas que eu fiz foi aquela que o José fez agora, que o partido está muito virado para dentro, fazem-se muitos encontros internos, mas não se comunica muito para fora. Foi uma das coisas que eu disse que gostaria de mudar, virar um bocadinho o partido mais para fora. E achava que era a altura para isso, porque estávamos a 1 ano antes das eleições, aliás, 1 ano com 3 eleições, tínhamos que virar o partido para fora, senão estamos aqui todos muito felizes, com ideias muito boas, mas ninguém as conhecia. Portanto, eu percebo perfeitamente esse tipo de pensamento, mas acho que também há alturas para tudo. Nós estamos relativamente longe de eleições relevantes para o partido, temos uma estrutura interna para montar, que está a ser feito, portanto, 19 núcleos novos, que vão ser as sementes de tudo o que vai aparecer depois, porque para levarmos o partido, para comunicarmos o partido para fora, temos que ter uma massa crítica aqui dentro que seja capaz de quando for preciso explotar isso, para que isso aconteça. E acho que isto está a ser criado. Também, ao mesmo tempo, não acho que a mensagem não esteja a chegar. Acho que está. Acho que hoje temos muito mais tempo de antena. Eu lembro-me, há um ano exatamente, 1 ano por esta altura, eu tinha o Google Alerts, o News, o Google Alert para notícias, e recebia 1 ou 2 alertas por semana em que havia o nome Iniciativa Liberal num jornal qualquer, num jornal de Coimbra, não sei o quê, e saíam, depois partilhávamos todos nos grupos. E hoje, quer dizer, já desliguei aquilo, que é todos os dias 40 ou 50 referências. Portanto, hoje as pessoas sabem quem nós somos. Nós há 1 ano tínhamos que pôr nos cartazes o teu novo partido, para as pessoas saberem que aquilo, Iniciativa Liberal, era um partido. E hoje temos isto. E chegamos a muita gente sabe que somos um partido. Dito isto, não temos uma mensagem fácil e populista para passar. Não temos. E temos que nos convencer disso, que os crescimentos irão ser
lentos. Temos que estar perfeitamente convencidos disso. Aliás, se estivéssemos a subir muito depressa nas sondagens, seria um péssimo sinal. Seria sinal que o partido se tinha reconfigurado completamente. Porque nós podíamos, quer dizer, eu disse isto no outro dia, alguém me falou, vocês fizeram uma campanha muito boa, mas tiveram tantos votos com o Chega. E eu se tivesse um candidato na CMTV todos os dias, se tivesse umas ideias fáceis de vender, o que me choca foi que o Chega não tivesse tido 7 a 8 deputados. Com ideias que se vendem barato, com alguém que tinha atenção mediática, foi muita incompetência da parte dele não terem tido os resultados que têm hoje nas sondagens. Nós temos um conjunto de ideias muito mais complicadas de passar, muito mais contraintuitivas, e isso vai exigir um crescimento mais lento. Mas, ao mesmo tempo que é lento, é muito mais consolidado quanto a mim. Acho que este crescimento que está a ser feito, e já está, quer dizer, as últimas sondagens é todas entre 2% e 3%, quase o dobro do que foi obtido em outubro. A atenção que nós temos também ajuda a isso. Portanto, a mim não me deixa particularmente com medo. Nós não podemos começar com escândalos como mandar a Joacim para a terra dela ou os ciganos isto ou aquilo. Não é a nossa matriz. As nossas mensagens não geram centenas de shares e likes ou milhares ou o que quer que seja, mas estamos a fazer um papel muito importante. O papel que nós estamos a tomar, e as pessoas vão reconhecendo isso aos poucos, já estão a fazer. Acho que a equipa tem feito um trabalho fantástico, mesmo muito, 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 muito bom. Eu já tinha boas expectativas, porque trabalhei com a maioria deles, porque na altura o João foi também uma escolha minha, as minhas expectativas já eram altas e acho que tem-se superado. Nós temos que ter calma. A maioria de vocês não esteve naquele Conselho Nacional, no meu último Conselho Nacional como presidente do partido, mas eu lembro que na altura estava toda a gente muito preocupada com o Chega e o Livre. Disseram, o Chega e o Livre, isto foi porque, aí, a princípios de novembro, o Chega e o Livre estão a subir nas sondagens e nós ficamos no mesmo sítio. Eu, na altura, disse, muito bem, se as eleições fossem hoje, nós, se calhar, só elegíamos um deputado e o Chega e o Livre elegiam 4 ou 5. Mas as eleições não são hoje, são daqui a 4 anos. E eles estão a fazer um sprint, a certa altura podem tropeçar, e o nosso caminho é mais sólido. 2 semanas depois, o Livre teve aquele tropeção que teve, e hoje já desapareceu das sondagens. O nosso caminho tem sido muito mais sólido, muito mais sério, somos respeitados. O João é um deputado respeitado, podem dizer o que quer que seja, que não grita tanto como a Ventura, que não faz isto, mas é respeitado. Toda a gente sabe que é uma pessoa honesta, que apresenta soluções, quando intervém vai diretamente ao ponto, que o partido, o tipo de comunicação que tem é de um partido sério e com alternativas. Acho que dificilmente poderia estar melhor. Se eu gostava que o partido tivesse com 15% das sondagens, ótimo. Mas com estas ideias. E com estas ideias era muito, mas muito complicado chegar a ter este tipo de... Nós temos um eleitorado um eleitorado que está habituado a votar no ressentimento, seja contra os patrões, contra os capitalistas e agora contra os ciganos e contra os pretos, o que é que seja, e para o Chega é muito fácil transformar um ressentimento noutro. Nós temos uma atitude de construção, de mudança a sério. Isso demora muito, muito, muito tempo. E nós temos que ter calma. Com o crescimento que estamos a ter agora, está a correr tudo muito bem. Mais do que isso, estamos a montar os alicerces para daqui a 2 ou 3 anos termos uma máquina fantástica para novamente ter... Daqui a 2 ou 3 anos, vamos ter uma campanha 10 ou 20 vezes melhor do que a que tivemos. Porquê? Porque vamos ter uma estrutura completamente diferente e que está a ser montada agora. Eu disse isto ao João, às pessoas que assumiram a Comissão Executiva.
nós temos que pensar as pessoas decidem o voto por aquilo que acontece nos últimos 6 meses. Por aquilo que veem, que tomam conhecimento nos últimos 6 meses, mais 3 meses, um mês, o último mês é o mais importante de todos. Aquilo que nós temos que pensar neste momento é o que é que nós vamos precisar daqui a 3 anos para que aqueles 6 meses sejam espetaculares. E vamos montar isso já. E uma das coisas que precisamos é núcleos grandes, sólidos, consistentes, com boas pessoas. Precisamos, obviamente, de recursos financeiros, por isso não os podemos gastar todos agora. Precisamos ter uma reputação de um partido que trabalha, que é sólido, que é honesto. Isso também está a ser montado. Isso não se monta com o Ferro é uma vergonha. Pá, isso tem um efeito de curto prazo, mas no longo prazo não constrói esta imagem. Quando nós tivermos esta imagem, esta estrutura, esta capacidade financeira, vamos chegar à altura em que importa mesmo e vamos estar mais capazes de ter um excelente resultado de qualquer outro partido. Obrigado, Carlos. Nós temos em cima da hora, mas ainda temos aqui 2 perguntas. Não sei se vamos ainda conseguir responder a 2. Uma delas é mesmo boa para ti, Carlos. Que é, então e o futebol? Quando é que o futebol abre e o que é que tu achas disso? Eu acho que devia ter aberto mais cedo. Acho que em termos de... Eu sei que há muitas críticas e pode acontecer acabarem os jogadores todos infectados e terem que fechar outra vez, mas acho que por uma questão de ânimo e para as pessoas falarem de outra coisa, que não sejam as mortes diárias, os infectados diários, e morreu ali, morreu acolá, para quebrar isso, eu já tenho saudade, eu não sou grande adepto de futebol, já fui mais, depois fui árbitro e deixei de acreditar muito nisso, mas acho que é importante, as pessoas que discutam fora de jogo outra vez, quero ver o Gordos na televisão à porrada outra vez, que é antes disso do que se falar de mortes todos os dias, de quantas pessoas morreram, quantos infectados e que não se pode ir à praia, etc. É verdade, é verdade. Miguel, ainda consegui, e Carlos, ainda tens mais 5 minutos para uma última questão que tem a ver com o desprograma. Eu tenho todo o tempo que quiserem. Então, temos aqui o Bruno Mourão Martins. Bruno, não sei se ele está com o microfone desligado. Mas tem que ser, Bruno, tem que ser 30... olá, Bruno. Estás bom, tudo bem? Epá, tens uma grande biblioteca. É de Coimbra. Eu achei que o pessoal tinha toda a biblioteca atrás, então eu achei que podia competir com isso, então vim para Coimbra especialmente tratar disso. Portanto, está impecável. Não é, boa tarde a todos, não é uma questão, é só deixar aqui um ponto que o Carlos mencionou há pouco e eventualmente desiludir um pouco, em que ele disse que agora estando no governo nós podemos pedir essa informação sobre outros programas, sobre as taxas e os institutos, para ter uma noção do que é o tamanho do Estado. Nós fizemos esse pedido em fevereiro aos vários ministérios sobre tudo o que era informação sobre taxas, taxinhas, impostos, bases incidências, bases objetivas, subjetivas, formas discriminadas, tudo o que havia para perguntar e até hoje ainda estamos à espera da resposta. Portanto, não vai ser assim tão linear termos essa informação. Mas vamos continuar a trabalhar no desprograma. Era só um comentário. Incrível. E um abraço. É chatear os gajos, pá. Chatear até ao fim, sim. Muito bem. Pronto. Vamos encerrar. Tínhamos marcado às 7h30 para fecharmos. Portanto, nós estamos aqui com 63 pessoas. Eu acho que isto foi um sucesso. Carlos, muito obrigado por ter estado connosco. Esperamos ver-te ao vivo em Cascais brevemente, logo possível. Quero organizarem uma jantarada. Sim, sim. Fica marcado, ou fica pré-marcado. E também agradecer a todos. Eu no início da nossa conversa esqueci-me de fazer uma referência, é que este é um café que de facto não é apenas da IEL Cascais, é dos liberais em toda a linha, porque temos os colegas de Oeiras, também do núcleo de Oeiras, também presentes. Pronto, muito obrigado a todos por terem participado. Carlos, grande abraço para ti e continua tudo a correr bem. Um grande abraço e obrigado pelo convite. Obrigado, tchau. A todos. Tchau, obrigado.
Eu vou ficar em linha mais 5 minutos. Eu também. Vou